Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, ele subiu um sicômoro bravo, para o ver, porque havia de passar exatamente por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Eu vou repetir esse verso. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. Nós sabemos que a igreja do Senhor é o teu corpo, e sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem que o teu Espírito Santo use a nossa vida, não podemos ministrar absolutamente nada. Mas nós cremos que o Senhor há de abençoar cada um aqui segundo a necessidade, Senhor, deles, e sabemos que o Senhor está neste lugar. Usa, por favor, estas palavras para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o texto, quero ser bem o mais sucinto possível. Que brilho você reflete? E também quero ler um outro texto das Escrituras, queria que você pudesse ler comigo, que está em Mateus capítulo 6, o verso 22 e 23. Se você quiser, pode anotar aí para depois também você ler em casa. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É engraçado, Isaías 60, 20, ele diz o seguinte: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. O sol e a lua, esses dois astros que a gente conhece, tem uma diferença. Um deles tem luz própria, e o outro não. O sol tem dentro de si uma força que a gente não conhece, ninguém nunca foi lá, mas a gente sabe que ele tem luz própria, ele ilumina, ele é o astro que ilumina a nossa, como é que fala? Nossa galáxia, não é isso? É o nosso sistema aqui. O pessoal aqui é bom nisso aí, porque eu fugi da escola nessa época aí, acho que eu matei aula para jogar bola, e coisa errada que a gente faz, né? Lembro um dia que nós juntamos lá um grupinho, matamos aula para jogar bola, éramos 6, fomos para o parque municipal jogar bola. E tinha um sétimo com a gente que era bem medroso, estava sempre correndo. E nesse dia a sala estava meio vazia, a professora perguntou: cadê fulano, fulano, fulano? Porque a gente faz falta, né? A gente bagunceiro também, todo mundo nota quando não vai. O outro lá, o cagueiro, falou assim: mataram a aula, foi lá para o parque jogar bola. Pronto. Aí você, então, eu vou dar um teste hoje valendo nota. E pronto, dançamos aquele dia. Primeira nota vermelha que eu tive na minha vida foi por causa disso. Aprendi a lição, porque depois ele nunca mais pôde caguetar a gente, que nós cuidamos dele. Mas é assim. Essa aula era de ciências, mas era outra coisa. Mas a gente sabe que o sol tem luz própria.
E a lua não. Um depende do outro. Mas na nossa vida, a gente tem que entender também que não é diferente. Nós precisamos estar próximos de Deus para que a nossa luz possa brilhar. A presença de Deus deve estar em nós, o Espírito de Deus deve estar em nós, para que nós possamos então resplandecer essa luz, que resplandeça sobre ti. Então a glória, a presença de Deus. Quando Deus está na gente, as pessoas percebem. Eu tenho certeza que alguém já perguntou a você: olha, eu tenho alguma coisa diferente na sua vida, eu não sei o que é. E você, quando você tem a oportunidade de falar: não, eu sei o que é, porque é Jesus que está em mim. Quando você começa a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus, as pessoas percebem que de fato havia algo diferente. Elas então começam a receber e ver a luz, e essa luz começa a penetrar dentro da consciência dessas pessoas. Mas há pessoas que buscam luz, que buscam este reflexo em outros lugares. Há pessoas que procuram essa luz, esse brilho no dinheiro, outros na capacidade intelectual, outros procuram na fama. Mas nós sabemos que tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Esse brilho é como a luz de uma vela que se desvanece no decorrer dos anos, porque não tem uma fonte eterna, não tem uma fonte permanente. Mas amados, a graça que faz brilhar a própria luz está na aceitação incondicional da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Exatamente o que aconteceu com aquele moço Zaqueu, esse texto que nós acabamos de ler, onde eu quero me deter mais. Zaqueu recebeu Jesus Cristo não apenas na sua casa, recebeu Jesus Cristo não apenas no seu negócio, mas Zaqueu recebeu a Jesus Cristo no seu coração. E ele não estava se importando com muita coisa não. Era um homem que já tem, aqui talvez, penso que ele já estava em busca de algo mais que satisfizesse a necessidade do seu coração, do seu interior, da sua alma. Ele tinha dinheiro, a Bíblia diz que ele era um homem rico, mas eu quero dizer que ele era um homem muito rico naquela época. Um homem marginalizado pela sociedade onde ele vivia. Por quê? Por causa do seu status, por causa da sua profissão. O cara era do Inland Revenue, o cara a gente chama assim, o cara é o taxman, ele batia na tua porta, ele era o coletor de impostos, ele era o gerente, o chefe da galera lá que coletava os impostos. Era um homem muito rico, porque ele, com certeza, não conhecendo a Jesus Cristo, ele não era nenhuma pessoa honesta. Mas agora, ele chega num determinado momento da sua vida, em que ele honestamente procura uma mudança de vida. Amados, porque o dinheiro não lhe trouxe a satisfação plena. A fama, talvez a fama dele aqui no caso, não lhe trouxe nenhuma satisfação plena. Talvez ele era famoso no seu meio, porque para os outros era uma fama muito ruim. Só que nada disso para ele já fazia mais sentido. E ele ouviu falar de Jesus que ia passar na cidade. Tenho certeza absoluta que naquele dia, lá o radinho da cidade, né, pede ouvido: olha, vai passar fulano, vai passar Jesus, vai passar por aqui. E ele já certamente ouviu falar de Jesus. E ele teve um plano: se eu quero ver esse camarada, eu preciso achar, encontrar alguma coisa. Se ele é quem as pessoas dizem ser, eu preciso me encontrar com esse homem. Eu preciso de uma luz na minha vida, eu preciso achar o final do túnel, porque onde eu estou não tem mais saída, não tem mais condições. Mas nós sabemos que dinheiro não traz felicidade para ninguém. As pessoas que trabalham e vivem só em função do dinheiro, elas acabam a sua vida num lugar terrível, porque a pessoa acaba sem amigos, e quando morre, deixa aí um monte de dinheiro para um monte de gente ficar brigando, discutindo e talvez até se matando entre si para saber quem é que vai ficar com mais, quem é que vai ficar com o quê.
Como dizia um conhecido, caixão não tem gaveta. Então, quando você morrer, nada, você não vai levar absolutamente nada daqui. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tenho mais do que mereço. Eu nasci nu, já estou vestido. Então, quando você nasce assim, você já tem uma roupinha, você já ganhou alguma coisa. E não foi você que comprou, porque você não tinha dinheiro para comprar. Alguém comprou para você, alguém lhe deu, alguém lhe presenteou. Então nós temos mais do que merecemos. Há pessoas que não têm o que você tem, mas há pessoas que buscam o que você tem. Mas nós precisamos estar dispostos a compartilhar isso que temos. O que você tem para compartilhar? Aqui o texto que lemos, a alma, a janela da alma, a janela do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, forem maus, quão tenebroso será esta luz que você está, essas trevas que você está nela. Então as pessoas que estão em busca da luz de Deus, esta luz que ilumina, que reflete, quando ela então reflete na vida daquela pessoa que está em busca da felicidade, em busca da verdade, em busca de uma libertação, quando essa luz reflete naquela pessoa, ela percebe: eu já encontrei. Mas qual a luz que nós estamos refletindo? Qual a luz que nós queremos refletir no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa? Que tipo de luz? Qual o poder da luz que eu estou refletindo? É o poder de uma LEDzinha safada aí do chinês? Ou você está com aquele refletor que ilumina exatamente o caminho daquele que está perdido em trevas? Zaqueu precisava, mas o que nós temos que entender é que esta luz, agora aquele homem tem aquele plano, e ele falou assim: eu vou subir naquela árvore, como eu sou pequenininho, talvez ele pediu alguém lá, como o Tiago, dá uma pezinha aqui, mano, que eu preciso subir. Eu não dou conta. Subiu na árvore, está lá em cima, olhando aquele, já viu um anãozinho nanico? Jesus vai passando, para exatamente onde o camarada está, e olha para cima e diz: Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce. Hoje eu quero pousar na tua casa. Hoje, Zaqueu, desce. E Zaqueu, naquele desejo, ele percebe, sabe por quê? Quando a Bíblia diz que ele desce depressa, acho que ele desceu mais depressa do que ele subiu, porque ele estava desejoso, era isso que ele estava buscando, porque a luz que iluminou Zaqueu não veio de baixo para cima, mas de cima para baixo, do trono da graça de Deus, que ilumina Zaqueu e revela Zaqueu no mesmo foco, e vai e ilumina Jesus, dizendo: esse Zaqueu é quem você estava procurando. Porque essa luz do trono da graça de Deus, que ilumina agora Zaqueu, e mostra-lhe, revela-lhe Jesus Cristo que ele precisa, ele então: é isso que eu estava buscando na minha vida. Ele desce. Eu disse: Zaqueu, um moço, um homem marginalizado, não só pela sociedade, mas por aqueles que deveriam amá-lo, por aqueles que deveriam mostrar para ele o caminho, que eram os religiosos da época. Amados, os religiosos têm a facilidade de julgar por fora e a impossibilidade de ver o que está dentro, porque só Deus conhece o coração. Se nós queremos julgar alguém, nós temos que conhecer o coração. Como nós não temos essa capacidade, esse poder de conhecer o coração e a intenção das pessoas, você acha que nós podemos julgar alguém? A coisa mais fácil do mundo é julgar, na verdade. Quando você está vendo um jogo de futebol, coisa mais fácil é ser juiz e técnico. Mais fácil. O camarada está lá ralando, lutando para pegar a bola. Talvez ele não está numa condição legal, ou está cansado, ou parece que nunca vem. E você: mas esse cara é burro, não sabe, a bola está indo ali. Você está vendo porque você está lá na televisão, você viu a bola antes dele. É fácil ser juiz, é fácil julgar as pessoas. Se nós quisermos julgar alguém, nós temos que estar dispostos a fazer o que Jesus fez: correr no lugar dele, sofrer a pena dele. Agora Zaqueu, ele desce. Agora nós temos que entender uma coisa: que pretender iluminar as coisas
elevadas à luz do saber, ou da fama, ou do dinheiro, é com certeza fracassar no empreendimento, porque essa luz não tem brilho em si própria, em si mesma. A única luz que tem brilho, que tem poder e é eterna, é a luz da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Mas quanto mais o homem descer, agora presta atenção naquele verso que nós lemos, que Zaqueu desceu. Quanto mais o homem descer, mais ele será iluminado. Aqui significa se humilhar perante o Senhor. É muito significativo o fato de Zaqueu ter que descer para ser iluminado pelo esplendor aqui do Evangelho. Essa luz fez com que Zaqueu colocasse a sua vida em dia. Essa luz que brilhou na vida de Zaqueu, do trono, de cima para baixo, fez com que ele restituísse aqueles a quem ele defraudou. Primeira coisa que ele fez, ele disse: Senhor, eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres. E ele fez, ele deu metade para os pobres, e a outra metade eu vou restituir àqueles a quem eu defraudei. Imagina o tanto de dinheiro que esse camarada tinha e a disposição que ele teve de trocar tudo que ele tinha por algo mais excelente, porque a coisa mais preciosa, se você quer algo excelente para a sua vida, você só pode encontrar, e você só encontra em Jesus, na presença de Jesus. A luz que tinha brilho revelou a Zaqueu um caminho mais excelente, mas ele teve que descer. Ele teve que descer. Nós temos que, às vezes, descer do nosso orgulho antes que a gente caia dele, para que, quando nós então nos humilharmos diante do Senhor, assim como o sol está sempre no lugar onde ele sempre esteve, assim Deus está no seu trono. Deus está onde ele sempre esteve, no seu trono, no controle de todas as coisas, no seu trono de glória. Mas a gente sabe também, assim como uma nuvem pode encobrir o sol, isso não lhe dá o direito de dizer que o sol não existe. Às vezes as nuvens das provações, das lutas, podem ofuscar um pouco, podem impedir que os nossos sentimentos sintam essa luz do trono da graça, mas não significa que Deus não está ali, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ainda que você passe por lutas, por dificuldades, o sol da graça de Deus brilha através de seja qualquer nuvem e penetra no teu coração, porque nós não precisamos de sentimentos para ter essa convicção de que Deus está onde Ele disse que está. Pode até ficar um pouquinho escuro de vez em quando. Aqui a gente sabe que o sol castiga muito, né? Não é vindo, é não aparecendo. Mas a gente tem essa convicção de que Ele vem. Hoje Ele deu o ar da graça aí um pouquinho. Amanhã também vai dar um solzinho. Antes da chuva, depois da chuva vai vir o sol. Mas amados, nuvens negras, que a gente pode traduzir como lutas para a gente, elas passam. Vamos pedir para que o vento do Espírito sopre essas nuvens para longe e encha o nosso coração de paz e de alegria e dessa convicção de que o sol da justiça brilha todos os dias. A única coisa que pode impedir esse raio de sol na nossa vida chama-se pecado. Zaqueu tinha essa convicção, que ele era pecador e que ele precisava de Jesus. Por isso que mais à frente, nesse capítulo 19 de Lucas, nós temos a declaração, uma das declarações mais lindas que eu acho nas Escrituras, o verso 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe, traduzindo, sabe o que isso significa? Que ele veio buscar e salvar a mim e a você. Porque a Bíblia também diz que todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Cada um de nós somos o alvo do amor de Deus. Mas o que eu quero desafiar você hoje também, nesta noite, não apenas você descer e se encontrar com Cristo naquele lugar, na sua casa, no seu cantinho, no seu lugar, para que Ele possa encher a sua vida, iluminar o seu caminho, mas também é para que você faça o mesmo que Ele fez, porque Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, para buscar e salvar o perdido. E o caminho para isso é arrependimento. E quando os apóstolos, lá em Atos, eles estavam pregando e ministrando aquela palavra, e a multidão, comovida pelo Espírito Santo, começam a sentir aquela convicção do pecado, porque o Espírito Santo estava convencendo-os do pecado, de quem eles eram, que eles precisavam desta luz para guiar o seu caminho. Eles então começam a indagar: o que faremos nós? O que faremos nós? E eles então responderam: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados para a remissão dos pecados. Então o que nós precisamos enfatizar bem é que o primeiro passo é o nosso arrependimento, é reconhecermos que somos pecadores, que nós precisamos de Jesus, e convidar a Cristo Jesus para entrar no nosso coração, e logo em seguida abandonar a prática do pecado e sermos batizados também. Entregar a vida a Cristo e ser batizado, uma coisa segue a outra. O batismo não é a certeza, não é para que você seja salvo. Você é salvo, a Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. Mas nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, abandoná-los e obedecer às Escrituras, os mandamentos. E é um ensinamento das Escrituras sermos batizados. Falar em batismo, nós teremos batismo breve aqui. Arrependimento: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas a Bíblia diz: quando você confessa e abandona o pecado, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amado, e essa aceitação incondicional da obra de Cristo Jesus é fundamental para a nossa vida, para que esta luz que brilhou agora de cima para baixo, na nossa vida, no nosso coração, nos revele essa necessidade que temos de aceitar e crer no sacrifício de Cristo. Como eu disse, existem pessoas que possuem brilho, mas o seu brilho é um brilho passageiro. O único brilho que você pode ter, duradouro, é o brilho da presença de Cristo Jesus. Queres olhar para o Senhor e receber esse brilho? Quer entregar a sua vida a Jesus e ser iluminado por Ele? Quer ser iluminado pelo sol da justiça? Você quer que a nuvem se afaste? Eu não sei como está a sua vida, como é que foi a sua semana, ou se você tem passado por algumas dificuldades essa semana, mas uma coisa eu sei, que Jesus Cristo, Ele quer abençoar você hoje também. A fonte do seu brilho deve ser o sol que nunca se apaga, que é Jesus Cristo, o sol da justiça, a estrela da manhã, a luz que revela a minha condição de pecador e me convence de que eu preciso ser purificado pelo seu sangue. Eu queria convidar o pessoal do louvor a cantar uma canção. Amados, a luz dos ímpios se apaga, a faísca do seu lar não resplandece. Mas Isaías diz que nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Ou seja, os dias de choro, os dias de angústia, os dias de aflição,
A Bíblia diz exatamente isso. Atitude para com Deus é que determina o reflexo da graça de Cristo na nossa vida, o brilho da salvação. As ações e a nobreza dessa atitude constituem um clarão permanente a arder e a iluminar a nossa vida, o nosso coração, todos os dias. Quando você levanta pela manhã, ainda que não haja sol nesta terra, ainda que esteja chovendo, você pode dizer, wow, what a miserable day. Você pode ter a certeza, a convicção que o sol da justiça brilha em você e através de você, que há luz em você, que há brilho em você. Mas qual o brilho que você está refletindo? Qual o brilho que você reflete? Se você acha que não há brilho nenhum, você pode buscar hoje: Senhor, dá uma polidazinha aqui, porque a tela está embaçada. Talvez o pecado está embaçando aí o refletor. Deixa Jesus vir com seu sangue e purificar você, para que você seja o refletor dessa glória. Peço o Espírito Santo de Deus para acender, para avivar essa chama dentro de você, esse fogo dentro de você, para que você possa refletir também o calor da presença do Espírito de Deus, onde você estiver, onde você for. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: como é que está o brilho? Quer que seja maior? Feche seus olhos. Pode orar comigo se você quiser. Senhor Jesus, na correria do nosso dia a dia, Senhor, nos esquecemos às vezes do mais importante e do vital, que é a comunhão com o Senhor, para que a nossa chama nunca se apague, para que o brilho da Tua presença nunca seja ofuscado. Não permita, Senhor, que o orgulho venha ofuscar a presença do Senhor na nossa vida. Não permita, Senhor, que o pecado venha encontrar lugar e se alojar em nós e impedir que esta luz brilhe. Mas hoje, Senhor, perdoa-nos, lava-nos com Teu sangue e de maneira profunda transforma a nossa vida, nosso coração. Senhor, se preciso, dá-nos direção nova, dá-nos um renovo, faz o que o Senhor quer fazer, mas não nos deixe à mercê de nós mesmos, e ajuda-nos, Senhor. Assim como Zaqueu tinha a disposição e queria ver o Senhor, porque ele sabia que havia algo diferente, ele precisava encontrar esta vida, e ele encontrou isso quando se encontrou contigo. Nós também nos encontramos com o Senhor. Ajuda-nos a descer depressa de onde estivermos e correr ao Teu encontro, para que o Senhor venha pousar na nossa casa, ter comunhão conosco. E à medida, Senhor, que o Senhor for trabalhando na nossa vida, que possamos sim restituir, Senhor, muitas vezes aqueles a quem nós negamos de falar deste amor, aqueles que passaram pela nossa vida sem ao menos saber que nós somos de Cristo, que nós somos salvos, que somos filhos de Deus. Senhor, perdoa a nossa negligência, mas ajuda-nos a revelar este amor, esta luz, e fazer o bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.